3 formas que você pode aplicar, né, a análise DISC na sua vida profissional, na sua vida pessoal e também nas suas relações interpessoais, seja com seus amigos, seja com seus colegas, seja com a sua família. E eu vou te falar agora como você consegue ter benefícios com essa metodologia, aplicando ela primeiro na sua vida pessoal. Luiz, quais são os benefícios que essa metodologia ela pode gerar, né, na minha vida pessoal? Primeira coisa que a gente já fala isso muito claro com a metodologia. Quando você responde um questionário, né, de perfil comportamental, você está lá respondendo um questionário e no final dele, ele gera um relatório. Esse relatório, ele tem mais de 80 informações sobre você. Então, ele te dá um autoconhecimento muito grande sobre os teus comportamentos, sobre a tua forma de agir, tua forma de pensar, se você está bem na sua vida profissional, se você está bem na sua vida pessoal, como você é na sua essência, como você está se moldando de acordo com o ambiente que você está vivendo, se você está com um conflito no seu trabalho, se você é uma pessoa mais racional, se você é uma pessoa mais emotiva, se você é uma pessoa de tomar decisões de forma mais clara, ou se você é aquela pessoa que você é mais harmoniosa, se você é aquela pessoa mais detalhista, se você é aquela pessoa mais direta, mais objetiva, se você é aquela pessoa que gosta de trabalhar junto com outras pessoas, se você gosta de trabalhar mais sozinho. Ou seja, todas essas informações, ela traz para você um autoconhecimento profundo sobre você. Muitas vezes eu vejo alunos com 60 anos, 70 anos de idade, eu tenho alunos com 70, 80 anos de idade que dizem assim, Luiz, eu tenho a idade hoje tal e eu nunca vi um material tão profundo sobre o meu conhecimento. Ou seja, um dos benefícios que ela traz é esse autoconhecimento sobre você mesmo, com assertividade de 99%. Além disso, ela te ajuda a você perceber que, do jeito que você tem os seus comportamentos, as pessoas também têm o comportamento delas. Quando você entende o seu comportamento, você também começa a trabalhar também o comportamento das outras pessoas. Com isso, você consegue ter um relacionamento mais harmonioso com as pessoas ao seu redor. Porque você, além de entender o seu próprio perfil comportamental, você também consegue ver também o perfil comportamental do outro. Assim, você consegue adaptar, né, a sua comunicação, a sua interação, tornando aí o relacionamento muito mais harmonioso. Além disso, você consegue também ter tomadas de decisões muito mais assertivas. Como assim, Luiz? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu, quando conheci essa metodologia lá em 2013, eu não tinha noção que o meu comportamento, eu tinha facilidade de me comunicar com outras pessoas através da minha influência. Eu achava que eu não era uma pessoa que tinha facilidade de me comunicar. Por quê? Porque, às vezes, eu queria falar algo para um grupo de pessoas, estava lá no ambiente, queria me comunicar, e eu ficava meio que envergonhado para falar. Algo dentro de mim falava que, dizia assim, olha, pergunta, questiona, comenta. Mas quando eu via aquela vontade, aquele desejo de perguntar, e às vezes eu até mesmo levantava a mão para falar algo, eu ficava meio que nervoso, eu ficava ansioso, eu começava a me arrepiar, eu começava a dar aquele friozinho na barriga, eu ficava um pouco nervoso. E eu pensava que eu tinha dificuldade na fala, tinha dificuldade na minha comunicação. E quando eu fiz a minha avaliação de perfil comportamental, eu percebi que eu tinha de 0 a 100%, 90% do segundo fator da análise DISC, que é o fator da influência, que é o fator da comunicação. E eu pensava, caramba, eu jurava que eu não era uma pessoa muito boa para me comunicar. A partir disso, quando eu conheci realmente o meu perfil comportamental, eu comecei a ter mais assertividade na minha comunicação. Eu comecei a ter mais assertividade nas minhas decisões no meu dia a dia. Por quê? Eu sabendo qual era o meu perfil comportamental, eu sabia quais eram os meus pontos fortes, quais eram os pontos de melhorias que eu tinha, ou seja, quais eram os pontos na minha comunicação que eu não era tão assertivo. Com isso, eu neutralizava aquilo que eu não era tão bom e eu me forçava, me policiava em estar dentro da minha comunicação da forma que eu gostava de me comunicar. Ou seja, usando as características das potencialidades da minha comunicação, que é o que eu já me sentia de forma confortável. Com isso, eu sempre que estava num ambiente onde exigia mais da minha comunicação, eu estava lá de forma muito mais assertiva, de forma muito mais consciente na minha fala. Outra coisa também que a gente consegue trabalhar, entendendo o nosso perfil comportamental, é a gente melhorar a nossa parte de resolução de conflitos. Por quê? Eu já falei em outras lives anteriores que a gente, dentro do nosso comportamento, a gente sempre vai defender aquilo que a gente é. Então, a gente, como ser humano, baseado nos nossos comportamentos, a gente sempre vai olhar o outro no exagero, porque a gente compara com a gente mesmo.
Então, quando a gente fala em resolução de conflitos como um benefício para a nossa vida pessoal, é porque a gente, dentro do comportamento humano, a gente se conhecendo melhor, a gente melhora o nosso relacionamento com outras pessoas, porque a gente muitas vezes percebe que aquela comunicação do outro não é algo que está sendo ali falado, algo que está sendo comunicado para me atingir, mas é o comportamento daquela pessoa. Então, como a nossa mente ela trabalha através de repetições, através de um padrão comportamental, então, se aquela pessoa ela tem um comportamento mais detalhista, mais criterioso, mais analítico, mais ponderado na sua fala, né, nas suas ações no dia a dia, e eu tenho um comportamento diferente desse comportamento, então, naturalmente, na nossa comunicação vai ter alguns ruídos, vai ter alguns conflitos. Por quê? Porque enquanto eu estou lá me comunicando, eu não tenho essas qualidades, eu não tenho essas características de forma natural no meu comportamento. Então, da mesma forma, aquela outra pessoa, ela por não ter de forma natural esse comportamento mais influente, ela já é o oposto, isso gera conflitos. Isso pode ser com um colega de trabalho, isso pode ser com um familiar, isso pode ser com seu gestor, com seu líder. Então, quando você entende melhor esse seu comportamento, você consegue melhorar esses conflitos na sua parte de relacionamentos interpessoais com outras pessoas. Além disso, quando você entende essa parte do seu comportamento, você consegue trabalhar também o seu estresse, ou seja, gerenciamento de estresse. Como assim, Luiz? Muitas vezes, o que gera o estresse para a gente é quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai para uma zona de esforço, onde essa zona de esforço ela é inconsciente. Como assim, Luiz? Como a gente tem um padrão comportamental baseado no nosso comportamento, onde 50% desse nosso padrão comportamental já vem da nossa corrente hereditária, e os outros 50% a gente adquire ao longo da vida, a gente também é influenciado pelo meio onde a gente vive. As pessoas ao nosso redor, elas também nos influenciam. Então, quando essa influência da comunicação das outras pessoas ao nosso redor, no nosso ambiente pessoal, seja com a nossa família, seja no nosso trabalho ali, então essa influência externa, ela automaticamente, quando ela tem uma influência para a gente poder exercer atribuições, competências comportamentais que distancia da nossa naturalidade, isso gera estresse, isso gera incômodo. Então, todas as vezes que você exige de outra pessoa que ela tenha atribuições no seu comportamento que é diferente da sua naturalidade, você vai gerar para aquela pessoa, ao longo do tempo, um estresse, você pode gerar uma depressão, você pode gerar para essa pessoa problemas de saúde. Por quê? Porque a mente daquela pessoa, ela vai estar sempre trabalhando, ela vai estar sempre se esforçando para gerar comportamentos diferentes do comportamento natural que ela tem. E isso gera estresse, isso gera conflitos, não só na vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Outro benefício que essa metodologia também traz para a sua vida pessoal é melhorar o seu relacionamento em termos da sua comunicação. Ou seja, quando você conhece o seu estilo comportamental, você consegue melhorar não só a sua comunicação com o outro, você respeita realmente quem você é na sua essência, mas você também respeita o outro. Dessa forma, a forma que você se expressa, a forma que você fala com as outras pessoas, tem uma assertividade muito maior. Porque você sabe exatamente os seus pontos fortes, seus pontos de melhorias. E você melhora muito mais, tem mais atividade na sua comunicação. Além disso, você consegue também gerar mais empatia com o outro. Luiz, como assim gerar mais empatia? Quando a gente fala empatia, a gente fala o seguinte, olha, é a capacidade que a gente tem, que a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente está lá conversando com outra pessoa, e essa outra pessoa, ela tem uma fala, ela tem uma comunicação diferente daquilo que a gente acredita, quando você entende sobre análise comportamental DISC, você percebe que essa comunicação dessa pessoa, ela está ali defendendo algo que tem a ver com o comportamento dela. Então, se ela é mais analítica, se ela é mais criteriosa, então ela vai ter tendência na comunicação dela a tudo que ela for fazer, ela está mais analítica, ela está mais ponderada, ela está sempre com o pé atrás, ela está preocupada naquilo que vai acontecer. Com isso, você sabendo disso, você molda a sua comunicação de forma consciente para validar o que aquela pessoa está falando, apoiar aquela pessoa na fala dela, porque ela está com aquele comportamento, porque aquilo é natural dela. Ao longo da vida dela, as pessoas que ela convive, o meio onde ela vive, ela foi acostumada a trabalhar justamente com essas características desse comportamento. Então, quando você entende isso, você melhora
a sua empatia com o outro. E eu pergunto para vocês que estão aqui junto comigo aqui ao vivo, você que está vendo essa gravação, gente, está fazendo sentido esses benefícios que eu estou falando para vocês como uma forma de você conseguir aplicar essa metodologia nesse primeiro momento, quando eu estou falando na sua vida pessoal? Porque eu falei que tem 3 formas de você aplicar essa análise de DISC, não só na sua vida profissional, mas também nas suas relações interpessoais. As 3 formas são: primeiro, você pode aplicar na sua vida pessoal, você pode aplicar na sua vida profissional e você pode aplicar também nos seus atendimentos, se você trabalha com atendimento ao cliente, ou até mesmo você pode aplicar também na sua área de atuação, na área que você atua. E eu estou nesse primeiro momento mostrando exatamente quais são os benefícios que você tem quando você aplica a análise DISC com você mesmo para o autoconhecimento, para que você possa realmente perceber melhor o comportamento do outro, tá bom? A Leide falou que sim, beleza, tudo a ver, show de bola. Então vamos lá. Eu vou agora mostrar para vocês como vocês conseguem perceber os benefícios, né, que ela gera na sua vida profissional. Quais são os benefícios que essa metodologia ela gera na sua vida profissional? Primeira coisa, quando você aplica a análise DISC na sua vida profissional, você tem uma assertividade maior, tem uma eficácia maior na sua liderança. Ou seja, dentro da análise comportamental DISC, você consegue saber qual é o seu estilo comportamental. Ou seja, quais são as características mais evidentes no seu comportamento que você trabalha diante de um grupo. Da mesma forma, você também começa a perceber também como o grupo ele percebe você como líder daquela empresa. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com liderança, a análise DISC ela já consegue mostrar os padrões comportamentais que você tem no seu estilo de liderança. Além disso, você consegue também ter uma comunicação muito mais assertiva, seja com as pessoas ao seu redor, seja com o seu líder, seja com o seu gestor. Já falei em outras lives anteriores aqui, para quem já vem assistindo as lives desde o início, que a gente consegue, baseado com o nosso comportamento, a gente moldar a nossa comunicação com a comunicação do outro. Então, se eu tenho um gestor, eu tenho um líder que ele é mais rápido, ele é mais direto, ele é mais objetivo, ele é aquele líder que ele quer resolver os problemas. Ele não quer ficar ali preso nos detalhes, ele quer chegar lá e quer fazer acontecer. Então ele é rápido, ele é direto, ele é objetivo. Então, se você, dentro do seu comportamento, você não tem essas características de forma natural, você é aquela pessoa mais, um pouco mais lenta, não gosta de mudanças bruscas, você é aquele tipo de pessoa que dentro do seu comportamento você é uma pessoa mais empática, mais harmoniosa, um pouco mais detalhista, um pouco mais criteriosa, ela tem o oposto do comportamento daquele líder. Para que você possa ter a sua comunicação mais assertiva com aquele líder, você precisa moldar a sua comunicação com a comunicação daquele líder. Ou seja, quando você entende qual é o seu estilo comportamental, você sabe qual é o estilo comportamental do outro. E a gente percebe que os opostos, eles se afastam dentro do comportamento humano. Os comportamentos parecidos, os comportamentos semelhantes, eles se atraem. Então, se o meu líder, o meu gestor ali, ele tem um comportamento diferente do meu, para que eu possa ter uma assertividade melhor na comunicação com ele, ter mais assertividade com ele, o que é que eu faço? Eu moldo a minha comunicação, no momento que eu estiver com ele, para falar a linguagem dele. Com isso, eu vou conseguir ter mais assertividade com ele na minha comunicação. Além também de, com isso, melhorar o meu relacionamento interpessoal com as pessoas ao seu redor. Ou seja, eu consigo, através desse comportamento humano, entender que existem diferentes estilos comportamentais, existem diferentes perfis comportamentais, e cada pessoa, baseada com seu estilo comportamental, ela tem uma forma de enxergar o mundo, ela tem motivações diferentes, ela tem dores diferentes, ela tem medos diferentes, ela tem estilo de liderança diferentes. Quando eu entendo isso, eu consigo melhorar a minha comunicação, o meu relacionamento interpessoal com as pessoas ao meu redor, conseguindo entender o comportamento de cada pessoa e melhorar a minha comunicação com elas. Além disso, se eu sou um líder, se eu sou um gestor na área corporativa, eu consigo, entendendo essa questão da análise comportamental, trabalhar também a minha parte de como eu consigo formar equipes dentro daquela área de atuação. Exemplo, eu, na minha área profissional, eu trabalho com vendas. Então, quando eu entendo de perfil comportamental, eu consigo identificar quais são os perfis comportamentais, quais são os estilos comportamentais que, de forma natural, eles têm mais facilidades com vendas, de se comunicar, de atingimento de metas.
Quais os estilos comportamentais que ele vai ter mais assertividade, de ter uma empatia maior com o cliente, de convencer o cliente. Com isso, eu consigo formar equipes de forma muito mais alinhada, de forma muito mais comprometidas, de acordo com o que eu estou buscando como resultados para aquela empresa. Com isso, eu também melhoro a minha produtividade dentro daquela empresa. Se eu estou ali trabalhando e eu sei que o meu estilo comportamental, ele é um estilo comportamental mais comunicativo, que gosta de trabalhar a partir de relacionamentos, que tem facilidade de trabalhar em conjunto, que gosta de ter liberdade de estar hoje num ambiente, amanhã estar num lugar diferente, e eu sei esse meu estilo comportamental, eu consigo verificar se o que a empresa necessita das minhas qualidades dentro do meu trabalho, dentro da minha descrição do meu cargo, se está alinhado com o meu perfil comportamental, eu consigo aumentar a minha produtividade. Além disso, assim como também acontece com a vida pessoal, eu também consigo melhorar também a minha resolução de conflitos. Por quê? Sempre que existe um conflito entre duas pessoas no ambiente corporativo, é porque tem alguém que está se sentindo prejudicado. Então, sempre que existe um conflito, é porque alguém está se sentindo prejudicado. E sempre que alguém está se sentindo prejudicado, é porque aquela pessoa, dentro do seu comportamento, ela percebe que existe alguma desvantagem para ela em relação ao outro. Quando você entende isso, você consegue trabalhar a sua comunicação para entender as necessidades do outro e entender por que o outro tem aquelas dificuldades, aquelas necessidades. Com isso, você consegue resolver esses conflitos e diminuir esses conflitos internos dentro das organizações. O que mais acontece no mundo corporativo são pessoas que estão ali trabalhando mais pela necessidade de fazer aquilo que tem que fazer do que realmente a oportunidade de fazer aquilo que elas gostam. Com isso, hoje, no Brasil, hoje não, já tem um tempo aí, já tem 3, 4 anos, que mais de 70% das pessoas elas estão insatisfeitas no mercado de trabalho porque estão trabalhando pela necessidade. Elas precisam pagar a conta no final do mês. Falei bastante sobre isso na nossa aula de ontem. Mas, quando você não está alinhado com o seu comportamento no ambiente de trabalho, você não consegue aumentar a sua produtividade. Você não consegue melhorar o seu relacionamento interpessoal com as pessoas. Você não consegue ter uma liderança mais assertiva. Você não consegue trabalhar aí as metas daquela equipe. Por quê? Porque você está desalinhado com o seu trabalho. Ou seja, antes mesmo da gente trabalhar qualquer pessoa, a gente precisa entender qual é a descrição que aquele cargo exige em termos de comportamento daquela pessoa. Tendo essa descrição desse comportamento, a gente consegue pegar uma pessoa que já está naquele cargo ou um candidato que pretende atuar naquele cargo e a gente fazer uma correlação entre o cargo e a pessoa. Quanto mais alinhado a gente estiver a descrição do nosso cargo com o perfil comportamental da pessoa, mais essa atividade daquela pessoa vai ter de forma natural em exercer aquelas atribuições daquele cargo. Por quê? Porque de forma natural, o comportamento dela já tem essa predisposição para aquelas atribuições. O que acontece nas organizações é que, por elas não saberem disso, elas não têm uma descrição de cargos de acordo com o comportamento das pessoas. Com isso, gera conflitos, gera ruídos, isso não trabalha o clima organizacional, isso não trabalha também a parte de produtividade, e muitas vezes o líder, o gestor, por não entender sobre isso, ele não sabe como faz com que a empresa dele atinja as metas que ele precisa. Então, muitas vezes, existem profissionais como consultores, como profissionais da área de treinamentos, que, entendendo disso, chega para a empresa, traz uma solução para poder trabalhar justamente esses gaps, ou seja, para trabalhar esse distanciamento entre o que a empresa se encontra hoje e o que ela precisa chegar. Esse buraco, esse distanciamento, ele está ligado às pessoas. Ele está ligado, não é a parte técnica, não é um treinamento para... vou fazer um treinamento de técnicas de vendas. Vou fazer um treinamento de como melhorar o clima organizacional. Não é isso, é a parte comportamental. É você identificar que se aquele cargo, se a pessoa que está naquele cargo, ele está alinhado com aquele cargo. Então, gente, olha a importância que essa metodologia ela gera, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Por quê? Porque quando a gente identifica isso, a gente consegue, dentro do mundo corporativo, ajudar a diminuir os conflitos internos, a melhorar o clima organizacional, a diminuir o turnover, ou seja, a rotatividade entre colaboradores, a gente melhora realmente a questão dos conflitos, a gente coloca a pessoa certa no lugar certo,
Com isso, as pessoas vão trabalhar muito mais felizes, muito mais satisfeitas, muito mais motivadas, e elas vão estar lá alinhadas o seu perfil comportamental com a descrição daquele cargo. Por quê, Luiz? Porque a parte técnica, a parte de competências técnicas, a gente consegue trabalhar isso com um curso, com um final de semana, uma graduação, uma pós-graduação, um tecnólogo. Agora, mudar comportamento não é da noite para o dia. A gente já viu aqui em outras lives anteriores que o nosso comportamento, 50% dele vem da nossa ancestralidade, vem dos nossos ancestrais. Os outros 50% a gente adquire ao longo da vida, com as pessoas ao nosso redor, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, na escola, na faculdade, com os nossos amigos, no trabalho, no casamento, a família, os nossos tios. Ou seja, a construção do nosso comportamento tem décadas e décadas e décadas para ser construída. Então, não é da noite para o dia que a gente muda o nosso comportamento. A gente consegue se moldar. A gente consegue fazer adaptações, que essas adaptações elas podem ser conscientes ou podem ser inconscientes. O que mais acontece no mundo corporativo, olhando ainda como benefícios da análise DISC, é que as pessoas elas estão tendo mudanças no seu comportamento, mas de forma inconsciente. Ou seja, elas não sabem sobre isso, mas elas precisam ter o ganha-pão de todos os dias. Então, automaticamente, elas vão estar exercendo atribuições que é totalmente diferente do comportamento delas. E isso vai gerar estresse, desgaste, depressão, ansiedade e várias outras doenças aí que elas podem gerar aí, não só para você, tá? Tô vendo aqui a Amanda falando o seguinte, trabalho na área de RH e uma vez uma colega aplicou a técnica DISC comigo e achei bem assertivo. Exatamente isso, Amanda. Quando a gente responde um questionário de análise DISC, exemplo, pelo menos o nosso relatório, né? Se você mentiu, ele acusa que você mentiu. Se você não entendeu, ele acusa que você não entendeu. Se você está passando alguns conflitos na sua vida pessoal, ele acusa que você está com conflitos na sua vida pessoal. Se você está com alguns conflitos na sua vida profissional, ele acusa que você está com conflitos na sua vida profissional. Tudo isso ele traz de informações para a gente com assertividade de 99%. Então, quando você responde justamente a análise DISC, você consegue melhorar não só o seu conhecimento sobre si, mas também o seu conhecimento de que forma, muitas vezes, o meio onde você vive, ele interfere também no seu comportamento. E é importante a gente se conhecer melhor, né? Falei para vocês sobre duas formas, né, que a aplicação da análise DISC, os benefícios que ela gera para a gente. Falei da vida pessoal, falei da vida profissional, e agora eu quero falar para vocês alguns benefícios que a análise DISC, ela gera também na sua área de atuação. Se você, de repente, é um psicólogo, é um terapeuta, é um psicanalista, se você é um coach, se você trabalha com consultoria, se você trabalha com treinamentos, se você lida com pessoas, se você trabalha com atendimento ao público, seja no 1 a 1, seja em treinamentos abertos, eu quero trazer para vocês alguns benefícios que a análise DISC pode gerar para você. Além disso, se você trabalha com gestão, se você trabalha com liderança, se você trabalha na área da educação, eu vou te mostrar também alguns benefícios que essa análise DISC ela gera de impacto, né, na sua área de atuação. Primeira coisa, quando você trabalha com atendimento ao público, quando você aplica a análise DISC nos seus atendimentos com os seus clientes, você tem um diferencial nesses atendimentos. Por quê? Você vai conhecer melhor o perfil comportamental dos seus clientes, você vai entender melhor, de forma muito mais assertiva, a sua comunicação com o seu cliente, você vai entender o que é que está desmotivando ele, o que é que está trazendo ele dentro do seu consultório, dentro do seu escritório, que você pode ter uma assertividade maior na comunicação com ele. Você vai melhorar essa sua parte de comunicação, você vai identificar quais são os talentos que esse cliente tem. Você vai, se você trabalha, exemplo, num ambiente corporativo e você quer, se você trabalha com vendas, se você trabalha com liderança, se você trabalha com equipe, com a análise DISC, você melhora o clima organizacional daquela equipe. Você melhora o trabalho em equipe lá com as pessoas. Porque a sua comunicação, ela fica muito mais assertiva porque você fala a linguagem do outro. Você tem mais assertividade na sua fala com as pessoas ao seu redor. Outro benefício que você trabalha também, que você pode trabalhar também. Luiz, eu vi agora há pouco a Amanda aqui no Instagram falando que trabalha com recrutamento e seleção. Deixa eu ver aqui se foi isso que ela falou. Deixa eu ver se eu não vou falar besteira aqui. Trabalho na área de RH. Beleza, trabalho na área de RH. Muitos profissionais da área de recursos humanos, psicologia organizacional, psicologia do trabalho ou gestão de pessoas, a análise DISC, ela
é muito utilizada para candidatos em processos seletivos. Tá? Exemplo, eu estou com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele tem uma empresa aqui na cidade que eu moro, aqui em Caruaru, tem uma empresa também em Petrolina, e ele usa a análise DISC para a parte de gestão, para a parte de colaboradores internos. E ele trabalha com esse material do DISC para poder ter uma assertividade maior em que ele vai colocar na gestão da empresa dele, enquanto ele está lá nos Estados Unidos. Tem o Sebrae do Paraná. Sebrae do Paraná, eles fizeram uma licitação, agora acho que foi em maio, março, se não me falha aqui a memória, acho que foi em março, e eles contrataram uma aluna nossa para poder ela aplicar a análise DISC dentro lá do Sebrae, nos treinamentos que o Sebrae faz lá no Paraná. Né? Então, por ano, eles realizam pelo menos 750 relatórios nos treinamentos que eles utilizam lá no Paraná, na análise DISC. Como também tem, exemplo, para mulheres aqui que gostam de comprar na Shein, né, na China, tem aqui a empresa JT Express, que é uma empresa que é uma transportadora, que ela recebe as encomendas da Shein e elas fazem a distribuição, né, para os setores, para os estados no Brasil, onde tem mais de 50 filiais. Eles usam a análise DISC da gente para a parte de contratação, principalmente quando eles trazem líderes, gestores lá da China, chineses, aqui para o Brasil, para representar as filiais nos estados. Eles pegam a análise DISC, eles traduzem em mandarim a nossa análise DISC para poder fazerem a avaliação comportamental daqueles chineses que vão vir aqui para o Brasil trabalhar. Então, é uma metodologia que é muito utilizada no mundo corporativo, não só para treinamentos, para clima organizacional, mas para recrutamento e seleção. Exemplo, dentro do nosso sistema, você pode pegar dentro do seu sistema, criar uma descrição de um cargo. Exemplo, eu tenho uma vaga para auxiliar administrativo. Então, eu posso, dentro do sistema nosso, tá? Você que está inscrito na formação gratuita e tem acesso a esse material, você coloca lá, exemplo, auxiliar administrativo. E você cria esse cargo. O sistema vai criar esse cargo e vai deixar lá guardadinho. Você pode pegar, exemplo, 10 candidatos no mercado para essa vaga. E os 10 vão responder o questionário. O nosso sistema, ele faz uma correlação desses 10 candidatos com essa vaga. E ele vai dizer, dos 10 candidatos, qual é o candidato mais alinhado para essa vaga. Com isso, você consegue ter uma assertividade na sua contratação de forma muito mais completa, de forma muito mais assertiva. Por quê? Você coloca a pessoa certa no lugar certo. Porque a parte técnica, a parte de conhecimento teórico sobre aquelas atribuições, isso você pega no currículo. Conhecimento de habilidades, de experiência, não é o DISC que vai dizer isso. O DISC não diz as habilidades de experiência, mas você consegue, através do currículo, saber quanto tempo aquela pessoa tem de experiência para aquela vaga. Agora, dizer o comportamento daquela pessoa naquela vaga, isso, meu amigo, minha amiga, se você for a olho nu, aquela pessoa que já é acostumada, está passando por processo seletivo, ela pode burlar, ela pode te enganar. Com a análise DISC, ela não consegue, porque se ela mentir, acusa que ela mentiu. Se ela não entendeu, acusa que ela não entendeu. Se ela tentar burlar, o sistema acusa que ela tentou burlar. E o próprio sistema, ele faz essa correlação e ele nos diz qual é o percentual de 0 a 100% que essa pessoa tem em relação àquela vaga. E ele diz para a gente quais são as competências comportamentais, de 16 competências comportamentais, que nós chamamos de radar das competências, onde ele vai dizer exatamente qual é o percentual daquela competência, exemplo, de comunicação. Vamos dizer que o cargo exige que a pessoa tenha 70% de comunicação, né, de forma natural no seu comportamento, com a exigência do cargo. O sistema vai dizer para a gente qual é a comunicação de 0 a 100% dessa competência que essa pessoa tem de forma natural. E ele vai dizer qual é o distanciamento entre o que o cargo exige e o que a pessoa tem. Então, gente, olha o quanto esse conteúdo ele é completo, não só para você usar na sua vida pessoal, na sua vida profissional e também na sua área de atuação. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Luiz, eu trabalho numa empresa onde a gente trabalha com vendas. Essa análise comportamental, ela pode ser usada para a equipe de vendas? Sim. Por quê? Você fazendo uma análise comportamental com cada um dos vendedores, além deles conhecerem o perfil comportamental deles, eles podem, através desse perfil comportamental, eles conhecerem melhor o perfil comportamental dos clientes. E olha só, se a gente parar para pensar, a nossa mente, ela sempre vai nos afastar daquilo que a gente não gosta. Então, se o teu cliente,
ele tem um comportamento mais dominante, que é o primeiro estilo comportamental. É aquele perfil mais rápido, mais direto, mais objetivo, mais assertivo. Ele não quer perder tempo. Às vezes ele morde, depois ele vê o que ele mordeu. Ele é muito rápido. Então, esse cliente, quando ele chega na tua empresa, se você trabalhar com vendas, se o teu vendedor ele não tiver os comportamentos desse perfil dominante, ele vai ter conflitos na hora da comunicação com esse cliente. Por quê? Vamos dizer que ele tem um estilo comportamental estável, que é o terceiro estilo comportamental da análise DISC. Vamos dizer que ele é aquele perfil mais harmonioso, é aquele perfil mais delicado, ele é aquele perfil mais paciente, ele é empático, ele gosta de deixar o cliente bem ali naquele local. Então, ele é aquele vendedor meigo, aquele vendedor que se coloca no lugar do cliente. Só que o cliente, ele não quer paciência, ele não quer organização, ele quer chegar ali, pegar o que ele quer e ir embora. Então, quando o vendedor começa a usar a sua comunicação natural com aquele cliente, ele vai ter conflitos, porque o cliente quer acelerar e o cara quer meio que explicar, falar, e o cara não quer. E aí isso não tem a ver com conhecimento sobre o produto ou sobre o serviço, tem a ver com comportamento. Então, muitas vezes você pode estar perdendo vendas, por quê? Porque aquele colaborador que trabalha com você ou aquela pessoa naquele cargo, ela não entende de perfil comportamental. Não estou dizendo que você tem que colocar a pessoa para fazer um curso de análise comportamental, não é isso. Mas é você poder dar para eles o conhecimento sobre o comportamento deles e automaticamente ele conhecer o comportamento do outro, tá? O Marcos Pereira colocou aqui no YouTube, é verdade, pois apliquei um casal e o relatório informou que a mulher devia estar passando por alguma crise, por isso não era possível gerar um relatório preciso e ela confirmou a crise dela. Show de bola, Marcos. Gente, isso que o Marcos falou aqui no YouTube é bem interessante, por quê? Dependendo da sua área de atuação, eu tenho alunos que trabalham com análise DISC na igreja. Eu tenho pastores que compram análise DISC para conhecer melhor o perfil comportamental seu, como pastor, e também conhecer melhor o perfil comportamental dos fiéis e como ele pode melhorar a comunicação dentro da igreja, né, nos trabalhos voluntários que a igreja faz e também com os líderes da igreja. Mas também eu tenho profissionais que trabalham com casais. Eu tenho profissionais que trabalham com atendimento a casais. E quando você vai trabalhar com casais, quando você faz o perfil comportamental da esposa, o perfil comportamental do marido, você, a partir daquele momento que você tem os dois relatórios ali, você já identifica quais são os conflitos baseados no comportamento deles que geram mais atritos dentro do relacionamento deles, dentro do casamento. O que é que irrita a mulher no seu esposo? O que é que irrita seu esposo no comportamento da mulher? Isso a análise diz que traz. E automaticamente, quando você trabalha isso, você consegue melhorar não só o casamento entre os dois, mas também dá para eles também um conhecimento mais amplo sobre si. E como eles podem usar esses diferenciais entre eles para eles se completarem. Ou até mesmo, se eles têm comportamentos iguais, como eles podem potencializar o casamento deles. Então, é uma ferramenta que você pode colocar em diversas áreas, se você trabalha com pessoas, né? Se você trabalha com público, se você trabalha em uma empresa e você quer entender melhor o comportamento da sua equipe que você trabalha, você também pode aplicar análise disso também com essas pessoas. Então, aqui eu trouxe para vocês, caramba, gente, estou vendo aqui que já está em 40 minutos aqui de live, me empolguei aqui com vocês aqui. Mas, gente, era 30 minutinhos, pô, já vai em 40. Mas só para a gente fechar com chave de ouro essa nossa live de hoje que eu trouxe para vocês. Como vocês podem perceber os benefícios que a análise comportamental diz que ela pode gerar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né, e também na sua área de atuação, na sua área de atuação. Seja com atendimentos, né, seja você psicólogo, terapeuta, coach, consultor, treinador, se você trabalha com gestão de pessoas, com recursos humanos, se você trabalha na área da educação, se você trabalha com escolas, se você trabalha com atendimento a jovens, o quanto você pode ajudar os jovens na escolha profissional. Se você trabalha também na área da educação, como você pode usar essa análise DISC para você trabalhar também com a sua coordenação pedagógica, como os professores podem entender melhor o seu comportamento e melhorar o comportamento em sala de aula com seus alunos, como eles conseguem trabalhar a comunicação deles com os alunos em sala de aula, como vocês podem trabalhar essa comunicação com os seus colegas de escola, você que trabalha na área da saúde, você que trabalha com pessoas, lida com pessoas, como você consegue pegar essa metodologia, primeiro, antes de tudo, fazer com você, para que você possa fazer com outras pessoas. Então, se você está aqui nessa nossa live aqui de aquecimento, nossa 7ª live,
e tem interesse e conhecer mais sobre isso, ter mais assertividade aí na sua comunicação, usar esse material para você também poder usar também com outras pessoas, a gente vai ter a formação na próxima segunda-feira. Faltam aí 6 dias para a nossa formação gratuita. Do dia 31 até o dia 3, 100% gratuita. Ela é online, você não paga nada para participar. E todo esse conteúdo vai estar disponível para vocês de forma gratuita. Apostila, certificado, material didático, um sistema para vocês, relatório completo. E aí eu vou dar para vocês aí um outro relatório, para que vocês possam fazer com outra pessoa e vocês possam pegar os aprendizados da formação e vocês fazerem uma devolutiva com outra pessoa. Porque na primeira aula eu vou te mostrar o poder desse material. Na segunda aula, eu vou te mostrar que você consegue, com esse material, você consegue olhar os gráficos que tem dentro do relatório e você consegue ler e interpretar as informações que tem dentro desse relatório. Na terceira aula, eu vou trazer para vocês como vocês conseguem fazer uma devolutiva de um relatório completo de análise de perfil comportamental. Como vocês podem também, se vocês desejarem, cobrar por esse serviço, se alguém quiser que você faça esse relatório com eles. Como também, na quarta aula, que é a última aula, eu vou mostrar como vocês conseguem triplicar os resultados de vocês, que vocês têm hoje na vida de vocês, usando a análise DISC. E vou fazer também um tour dentro do sistema para te mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Então, se você está aqui, quer participar, quer se inscrever, Luiz, eu já participei, eu posso participar novamente? Pode. Luiz, eu ganho novamente créditos? Ganha. Então, se você tem interesse, aqui abaixo desse vídeo, você que está aqui no canal do YouTube, você que está aqui na nossa fanpage, tem a descrição, tem o link de inscrição. Você que está aqui no nosso canal aqui do Instagram, na nossa bio tem também o link de inscrição. Forte abraço, obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente. Fui!